Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Você já sabe, aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. E neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos trabalhando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves e ele está nos fazendo pensar muito nitidamente, muito detidamente no termo igreja, no termo o corpo de Cristo. Por exemplo, o assunto de hoje. A Igreja Católica considera o batismo como um dentre tantos outros sacramentos. Já para a Igreja Protestante, o batismo é uma ordenança. Mas afinal, qual a diferença entre sacramento e ordenança? Vamos trabalhar sobre esses dois termos no vídeo de hoje. Fique conosco para aprendermos juntos sobre esse assunto. Lição número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na sua revista Lições Bíblicas Classe Adulto, você tem o texto áureo que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ou seja, o tema central da lição de hoje é: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo, por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 ao 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais duradoura ou mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E lá no último versículo diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero chamar a sua atenção no início do nosso vídeo, porque hoje nós novamente vamos fazer uma abordagem um pouco diferente sobre o tema de hoje. Mas nós vamos trabalhar os assuntos propostos para a revista de uma outra perspectiva, mas atendendo para o conteúdo da lição. A Igreja Protestante possui duas únicas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Hoje iniciaremos a série de estudos de cada uma delas. Vamos falar hoje sobre o batismo e na próxima semana nos deteremos na Santa Ceia. Fique conosco para juntos aprendermos um pouco mais dessas duas bênçãos que Cristo promove para a sua igreja. Se você é professor, professora, coordenador, coordenadora, superintendente, é importante que em sala de aula você faça uma abordagem com base nos tópicos e subtópicos da lição. Tenho certeza que o conteúdo que estarei apresentando nesse vídeo será um auxílio importante para as suas aulas. Exponha esse conteúdo que estarei apresentando a seguir dentro do seu plano de aula para um melhor aproveitamento da matéria. Fique à vontade também para comentar no vídeo sobre a análise que eu irei fazer aqui. Vamos conhecer agora os tópicos e subtópicos da lição de hoje, começando pelo primeiro tópico, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Primeiro, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O batismo deve ser administrado aos adultos. Segundo, o símbolo e o propósito do batismo. 1. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. Segundo, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Terceiro, não há espaço para indecisão. Terceiro tópico, a fórmula e o método do batismo. Primeiro subtópico, fórmula trinitária do batismo. Segundo, forma herética do batismo. Terceiro, imersão, o método bíblico do batismo. A Igreja Católica e os sacramentos. Entende-se por sacramento o ato religioso
cuja finalidade é a santificação daquele que o pratica. No entendimento da Igreja Católica, o sacramento serve para produzir santificação e graça. O catolicismo institui 7 sacramentos: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Eu escrevi um livro sobre o catolicismo romano e nele eu abordo cada um desses sacramentos. Porém, o espaço aqui não é oportuno para falarmos detalhadamente sobre cada um deles. Vamos então trabalhar hoje sobre o batismo. Na próxima semana, nós iremos falar sobre o sacramento da Eucaristia, que relaciona-se com a ordenança protestante da Santa Ceia, a qual nós estudaremos na lição número 10. Batismo. O primeiro de todos os sacramentos. É a porta de entrada para a igreja. A pessoa batizada passa a ser membro do corpo de Cristo. O batismo é obrigatório para o recebimento dos demais sacramentos. O batismo pode ser oficializado pelo diácono, sacerdote, bispo ou ministro do batismo. Em caso de uma criança que corra risco de vida ou até adulto que corra risco fatal, poderá receber o batismo extraordinariamente oficializado até mesmo por um leigo, ou seja, qualquer pessoa. O batismo deverá ser feito por aspersão, repetida por 3 vezes, e o oficial dirá 3 vezes: Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é único e não deve ser repetido durante toda a vida da pessoa. Esse é o sacramento do batismo para a Igreja Católica. E a Igreja Protestante? Bom, a Igreja Protestante e as ordenanças. As ordenanças da Igreja, ou doutrinas fundamentais da Igreja, ordenanças nos dão a ideia de um grupo de mandamentos específicos, os quais devem ser repetidos e praticados reiteradas vezes. O batismo e a ceia são 2 mandamentos deixados por Jesus para que a Igreja relembre 2 ocasiões especiais do ministério de Cristo na terra. O batismo, a morte de Cristo na cruz para salvar a humanidade. Essa é lembrada no ato do batismo, uma vez que nos declaramos mortos para o mundo. A sepultura onde o corpo de Cristo foi depositado é representado pelas águas batismais, onde somos submersos e nos declaramos mortos para o pecado. O batismo em águas é o início da nossa vida espiritual. O batismo é a nossa declaração pública de compromisso com Jesus. No início da era cristã, o prosélito, aquele que se rendia ao judaísmo com convicção e que queria sinceramente seguir a religião judaica, precisava cumprir alguns pré-requisitos. O primeiro, submeter-se à circuncisão. O segundo, tomar o banho ritual, ou o batismo de hoje. E o terceiro, oferecer sacrifícios. O batismo de Jesus. Jesus é a nossa maior referência em tudo. É o nosso grande exemplo. Antes dele para o deserto, Jesus é batizado. Mais uma vez, nós vimos aqui o exemplo do Filho de Deus para nós. Ele cumpriu aquele ritual mostrando-nos a necessidade da imersão nas águas para assumirmos uma nova condição de vida, para mostrarmos o arrependimento por uma vida longe de Deus, pelos pecados cometidos, enfim, nos entregando aos braços do Pai. Jesus não precisava provar nada. Sobre ele não pousava pecado. Viera de sua glória, da presença de Deus, do céu. Porém, embora não precisando provar absolutamente nada, deixou-se batizar para mostrar ao homem a necessidade de reconciliar-se com Deus, de assumir uma nova vida. Ele batizou-se no batismo de João. E nós somos batizados em nome do Pai, dele, o Filho e do Espírito Santo. Interessante sublinhar que no evento do batismo de Jesus,
nós temos em uma mesma cena as três pessoas da Trindade. O Pai falando com Jesus, o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba e o próprio Jesus batizado. Os três voltam a dividir novamente a mesma cena no ato da transfiguração de Jesus. Jesus sendo transfigurado por ação do Espírito Santo, unidos ao Pai, que mais uma vez falou de forma audível. Batismo infantil. Vamos agora tratar de um assunto muito controverso: o batismo infantil. Hoje em dia, algumas igrejas cristãs batizam usando o processo de imersão, enquanto outras optam pelo processo de aspersão. De uma forma geral, as igrejas evangélicas não batizam crianças. Os nossos irmãos presbiterianos, sim, batizam, mas a grande maioria das igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, não batiza crianças. Os judeus, eles circuncidavam os meninos quando estes completavam seu 8º dia de vida. A Igreja Católica costuma batizar crianças, pois crê que o batismo apaga o pecado original, a herança de Adão para a humanidade. A Igreja Evangélica, salvo raras exceções, não batiza crianças, pois não acredita que o batismo apaga o pecado original. Segundo os evangélicos, para que a pessoa passe pelo batismo, deve antes se arrepender de seus pecados. O batismo é o sinal visível do arrependimento da pessoa. A pessoa passa a exercer uma nova condição de vida. O batismo é o sinal visível do arrependimento da pessoa que passa a exercer uma nova condição de vida. Nosso maior exemplo, Jesus, não fora batizado quando criança. Antes, fora apresentado no templo conforme era um costume do povo judeu. E você lê isso lá em Lucas, capítulo 2, versículos 21 e 22. Deixa eu falar aqui sobre os anabatistas. Os chamados anabatistas eram categoricamente contra o batismo de crianças por parte da Igreja Católica, uma vez que nas Escrituras não se encontra nenhum caso de batismo de crianças. De novo, nenhum caso de batismo de crianças, somente de adultos. Daí o rompimento com o papado. Então os anabatistas rompem com o papado. O movimento protestante, por sua vez, também admitia o batismo infantil. Por isso, os anabatistas também não queriam nenhum vínculo com eles. Como falei, a Igreja Assembleia de Deus, ela não batiza crianças, mas somente o adulto. Porque se o batismo é o arrependimento, como perguntar para um bebê no seu 8º, 11º mês, enfim, um bebê, uma criança inocente, perguntar a ela: você arrepende-se de seu pecado? Ela não sabe o que é isso. Ela vai sorrir para você, vai balbuciar para você, mas não vai saber responder. Agora, o pecado original não é apagado nem pelo batismo infantil, como crê a Igreja Católica, nem também pelo batismo em águas, conforme faz a Igreja Evangélica, a maioria delas. A etimologia da palavra batismo. Batismo vem do latim baptismo, que significa imersão em água. O batismo significa imersão em água. O batizando deverá ser imerso na água. Esse é, para nós, o verdadeiro batismo. A Igreja Católica, ela procede o batismo por aspersão, mas isso não tem qualquer base bíblica. Devemos nos guiar pelo exemplo de Cristo. De novo, mais uma vez, reiteradamente eu falo e mais uma vez eu explicito aqui nesse vídeo: Jesus Cristo é o nosso maior exemplo em tudo. Então, se nós devemos nos guiar pelos exemplos de Jesus, Jesus foi apresentado no templo, então devemos apresentar as crianças na igreja. Se Jesus foi batizado em fase adulta, então em fase adulta nós devemos batizá-los. Quem deve ser batizado? Antes do batismo, a pessoa nutre um desejo imenso de servir a Cristo. O batismo é a sua confissão pública de ter um relacionamento mais próximo do Senhor Jesus. O batismo é a demonstração cabal que agora você faz parte de um novo povo.
Agora você quer proximidade com Deus. Então, para mostrar para todos que você tomou sua decisão sem qualquer interferência, a sua escolha foi por iniciativa própria. É claro que o Espírito Santo já fez a obra, já convenceu você do pecado, já fez o trabalho mais árduo, que foi convencer você a mudar de vida, tomar novas atitudes, ter uma vida diferente. Mas o trabalho do Espírito Santo é convencer, mostrar, colocar à sua frente sua vida, suas atitudes, seu passado e as possibilidades de seu futuro. Mas aí termina o trabalho do Espírito Santo. Agora é com você. Você está a um passo de tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. Você decide. Lucas capítulo 3, versículo 3. O batismo é por decisão, por iniciativa própria. Como deve ser o batismo? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser feito em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo isolado em nome de uma ou outra pessoa da Trindade, ou ainda em nome de duas pessoas da Trindade, não é válido. Um batismo assim não é aceito. Mateus 28 e 19. O batismo deve ser realizado apenas uma única vez. Quantas vezes a pessoa pode batizar-se? Uma única vez. Embora tenhamos algumas igrejas que rebatizam pessoas, a pessoa sai da igreja por algum motivo, por alguma circunstância, volta e é rebatizada. Não, não precisa isso. Se infelizmente acontecer da pessoa sair da igreja, sair da doutrina, sair dos caminhos do Senhor, abandonar a fé, mas depois arrepender-se, voltar a praticar a fé, voltar a convivência da igreja, ela não precisa batizar-se, porque o primeiro batismo ele não é jamais invalidado. Uma vez que o batismo for realizado em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é aceito definitivamente. Não há necessidade de renovo do batismo. Então nós estudamos aqui algumas nuances do batismo. Esta grande ordenança, uma das duas grandes ordenanças da igreja, as duas únicas ordenanças da igreja. Ordenança. Vamos aqui resumir de uma forma bem sintética. Ordenança, ordem, determinação, obrigatoriedade. Não é se eu puder, se eu quiser, se a igreja achar interessante. Não. Ordenança deve ser feita, realizada, executada cabalmente. A ordenança é princípio primordial. A ordenança é uma regra. A ordenança é algo que Deus coloca para que a sua igreja execute. A ordenança deve ser realizada. E as duas únicas ordenanças da igreja deixadas por Cristo, no nosso entendimento, é batismo, que nós estudamos hoje, e Santa Ceia, que nós estaremos estudando na próxima semana. Você gostou do vídeo? Ele foi interessante para você? Quem sabe você compartilha ele com outras pessoas? Quem sabe você chama outras pessoas para se inscrever no canal? Quem sabe você se inscreve no canal? Isso vai ser muito bom para nós e nós continuaremos crescendo aqui na plataforma. Não deixe de deixar é bom, né? Não deixe de dar o like aqui para que nós possamos crescer ainda mais. Tudo com a graça, com a misericórdia e com a vontade soberana do nosso Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.